agora, Senhor, diante de Ti, a vida de todas essas pessoas, do irmão Ricardo, de Felipe, de Tereza, Deus, de tantas outras pessoas, Senhor, que estão com problemas de câncer, fazendo o tratamento, Deus. Que o Senhor vá com a sua boa mão, Senhor, sobre a vida deles, Pai. Nós clamamos porque nós cremos, Deus, que o Senhor pode curá-los, que o Senhor pode fazer um milagre na vida dessas pessoas, Deus. Nós te pedimos, Senhor, com a tua boa mão, Senhor, ajuda, Senhor, nos tratamentos, Pai. Nós te pedimos, Senhor, com a tua boa mão, que uma equipe, Senhor, que o Senhor derrame da tua graça sobre essa equipe que vai ali cuidar dos nossos irmãos, Pai. Abençoa cada um deles, Senhor. Nós cremos, Deus, na tua cura, na vida de cada um desses nossos irmãos, Pai. Nós sabemos, Senhor, Vinícius está ali, Senhor, com um tumor, Deus, que está ali, Senhor, em coma, Deus, mas o Senhor pode reverter toda a situação do Vinícius, Pai. O Senhor pode reverter a situação de pessoas que estão com esclerose múltipla. Dona Sueli, que está com fibromialgia, Deus, que o Senhor possa cuidar da saúde dela, Deus. Derrama da tua graça, do teu poder, Senhor, sobre a vida dessas pessoas. Que elas possam sentir nesse momento, Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, está derramando um óleo de cura, de unção sobre a vida delas, Pai. Que o Senhor possa curá-las emocionalmente, Deus. Nós sabemos que tem pessoas aí com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade, Deus. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, a vida de Isabela, de todas as outras, Senhor, que estão com problemas sérios, Senhor. Visita, que Teu Espírito Santo possa curá-las, Pai, porque o Senhor pode todas as coisas. Nós cremos, Deus, que o Senhor é o único, Senhor, o único e verdadeiro Deus que pode nos curar, que pode tratar nossos problemas, Pai. Então nós colocamos diante de Ti a vida da nossa irmã Cícera, Senhor, que está para fazer uma cirurgia nos olhos, que o Senhor possa dar o discernimento, a sabedoria, e que a equipe que vai fazer, Senhor, se for da Tua vontade, seja feita, Senhor, essa cirurgia, que o Senhor possa abençoar ela em todas a sua saúde, todos os problemas de saúde, Senhor, física e emocional, Deus. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que toda a Tua vontade sempre será feita em nossa vida. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será, Deus. Pai, nós Te clamamos e colocamos diante de Ti a vida de todas essas pessoas, Pai. E Te pedimos em nome de Jesus, derrama da Tua cura, Pai. Nós Te agradecemos e cremos que o Senhor vai fazer o melhor para cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém e amém, Deus. Amém, meus irmãos? Você pode se assentar, a caixinha está pedindo aí, passando para você voltar com os pedidos. Nós vamos ter nosso tempo de estudo na palavra do Senhor agora. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 11. Tempo especial de oração, amém, meus irmãos? Oração é insistência, oração é perseverança, oração é até alcançarmos a graça que nós temos clamado diante do Senhor. E que bom que temos aqui um povo que insiste na oração em nome do Senhor Jesus. A batalha do crente é a oração, amém? Já indiquei no grupo da igreja, eu acredito na lista de transmissão, mas vou indicar que você assista depois um documentário que tem no YouTube, chamado Fé Não Fingida, amém? Foi um documentário que me edificou demais, meus irmãos. Conta a história de mulheres de oração, e mulheres de Deus, bem pertinho de nós aqui na Paraíba. Lá no seu YouTube, não paga nada, você vai colocar lá, Fé Não Fingida. É uma coisa assim maravilhosa, né, Jaque? É maravilhoso aquilo. Está achando de novo?
Muito bem. Fiquei muito feliz esses dias porque bateu 1 milhão de visualizações. 1.100.000, pronto. Coisa boa tem que ser assim, né? Compartilhada, tem que crescer mesmo. A gente vê tanta coisa má, tanta coisa terrível sendo compartilhada, vista e revista, né? Desgraça. Vamos compartilhar aquilo que é bom. Amém? Devemos encher. Até tem esse versículo lá, né, do Filipenses, né, no grupo lá da igreja, no grupo da membresia, né, que tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é santo, tudo que for útil, todas essas coisas, a gente deve ocupar a nossa mente com essas coisas. Meus irmãos, eu respeito, não tem nada a ver com a palavra de hoje, mas aproveitando, eu respeito quem vê, quem gosta, mas pensa uma coisa que eu não gosto, é quando alguém aparece com um vídeo de desgraça para mim. Olha o acidente que aconteceu, olha não sei o que mataram. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu me esforço, nem sempre a gente consegue, mas eu me esforço para conscientemente só ter na minha mente aquilo que é bom, aquilo que edifica, aquilo que vai trazer coisas boas para mim. Então, faça esse exercício também. Às vezes a gente está na nossa rotina, a pessoa, eita, olha aqui, ó, fulano morreu, vem ver o vídeo, a briga, o tiro, a porrada, né? Só quer ver coisa assim. Não, encha a sua mente daquilo que é bom. Eu lembro que eu fui despertado para isso ainda na adolescência e juventude, né? Já morando aqui em Caruaru, eu estava numa casa de um colega, todo mundo se sentou, colega de faculdade, para almoçar e assistir Sem Meias Palavras. Que o almocinho e aquele programa que a gente sabe que é terrível. E eu assistindo lá, estava obedecendo a cultura familiar lá da casa, né? Não era a minha casa, e pensando, meu Deus, que coisa terrível, você numa refeição, vendo só o que tem de ruim acontecendo. E às vezes a gente faz isso inconscientemente, sem nem pensar. Fica se expondo os nossos olhos, a nossa mente. Estou dizendo que você vai viver isolado do mundo. Não, a gente sabe de coisas que acontecem, a gente tem que estar informado, orar. Estou dizendo que você não deve alimentar isso o tempo todo na sua mente. Amém? Um conselho antes da palavra, né? Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Hoje chegamos à metade do nosso estudo sobre as 10 perguntas no Apocalipse. 10 perguntas que temos que responder no Apocalipse. Hoje o tema é esse aqui. Quem são as 2 testemunhas do Apocalipse? Então a gente vai se responder essa pergunta e o texto que trata dessa passagem, né, dessas 2 figuras enigmáticas, é essa passagem de Apocalipse capítulo 11. Sempre lembrando, antes da gente fazer a leitura, que nós nem sempre damos uma resposta direta para cada uma das perguntas. Apocalipse, como a gente tem sempre enfatizado aqui, a gente precisa ter humildade na hora de ler Apocalipse e de tratar de questões complexas como essa questão que a gente vai tratar hoje. Então a gente sempre apresenta possibilidades de interpretação, caminhos de interpretação. E a gente sempre tem incentivado, irmãos, leiam o livro de Apocalipse, estuda, lê com mais calma quando chegar em casa o capítulo 11 e você vai fechando o seu próprio entendimento a partir das possibilidades que a gente coloca aqui. Amém? Apocalipse capítulo 11, a partir do versículo 1, mesmo assentados, mas com reverência ao texto sagrado, diz assim o texto. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram, vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo, que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu,
de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram a forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. Amém? Que o Senhor aplique sua palavra ao nosso coração, que possamos ser instruídos. Percebe como tem tantas coisas acontecendo aqui nesse texto? Então, aqui 2 testemunhas, 2 figuras aparecem no texto de Apocalipse. Poderes são concedidos a elas, elas têm um ministério profético e elas são perseguidas pela besta que vem do abismo, que a gente vai falar sobre ela. Acredito que já na próximo encontro a gente vai responder quem é a besta, quem é o anticristo, né? Quem é o falso profeta em Apocalipse. A gente vai apresentar caminhos. Mas vejam quantos elementos nós temos aqui a respeito do ministério dessas 2 figuras que são chamadas em Apocalipse de as 2 testemunhas. Quem são elas então? A gente vai partir então para respondê-las. Aqui temos o texto principal, né? Aqui é Apocalipse 5, de 1 a 3, está 13 aqui, mas é de 1 a 3. Darei autoridade às minhas 2 testemunhas, para que profetizem durante 1260 dias. Meus irmãos, 1260 dias, sempre ou quase sempre que aparece no texto de Apocalipse, né? Na verdade, quando aparece a expressão 1260 dias, 42 meses, elas geralmente são interpretadas como o período que a gente chama de a grande tribulação. Então, elas são referentes ao período da grande tribulação que virá sobre o mundo. Vestidas de pano de saco, né? Detalhe que na Bíblia, né, vestido de pano de saco sempre traz a ideia de humilhação, né, de um ministério, né, humilde, de um ministério que não é pomposo, que não é bonito aos olhos humanos. Então, lembra, por exemplo, lá daquela passagem, né, de Jonas. Jonas pregou a Nínive. O que foi que eles fizeram? 3 dias de jejum, né? A gente vai ter o período de jejum e oração, né? 30 dias começando esse final de semana, né? Você vai receber um material devocional que nem foi o ano passado, para você acompanhar todos os dias, louvor, né? Orientações sobre como jejuar. Final de semana você vai estar recebendo esse material em PDF. Mas Nínive, quando ela recebeu a mensagem de Jonas, ela jejuou 3 dias e 3 noites, zerado, viu? Nem água eles beberam, e até os animais jejuaram. E a Bíblia diz que do rei ao mais desconhecido lá na cidade de Nínive, as pessoas vestiram pano de saco. Então, vestir pano de saco traz essa ideia de humildade, de humilhação, de submissão. Então, essas 2 testemunhas, elas têm essa característica. São estas as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor de toda a terra. Então elas estão diante de Deus, essas testemunhas. A gente vai já ler uma outra passagem que traz essas figuras do candelabro e da oliveira. Amém? Então esse é o texto que apresenta o texto principal
para o nosso texto só relendo, porque a gente já fez essa leitura. Então, volto a dizer, leia bem cuidadosamente Apocalipse em casa. Como a gente sempre fala, nosso tempo aqui é curto, então a gente mantém bem o foco, mas você pode ler de novo em casa, pode mandar pergunta para o pastor depois, mas tenha em mente que essa passagem eu coloquei Apocalipse 5, Apocalipse 11, viu? A referência aqui está errada. Apocalipse 11, de 1 a 3. Então a gente vai responder primeiro algumas questões, vou mandar esse material como a gente sempre tem mandado no grupo da igreja também, algumas questões introdutórias importantes sobre quem são essas duas testemunhas. A palavra para testemunha, que aparece aqui, versículo 3, darei poder às minhas duas testemunhas. A palavra é martus, que é a mesma raiz de onde vem a expressão Marte. Quem é que já ouviu a expressão Marte? Fulano de tal foi um mártir da igreja. Geralmente essa expressão, ela tem um significado. Vocês estão conseguindo ver o slide bem, né? Ela tem um significado, descreve não apenas alguém que testemunhou um fato. Marte é testemunha. Mas não apenas a pessoa que testemunhou, foi testemunha de um fato, de uma situação que aconteceu, mas alguém que está comprometido eticamente com aquilo que viu e ouviu, ou vivenciou. Então, por exemplo, por que é que nós chamamos os apóstolos, Pedro, Paulo, João, André, aqueles que morreram por causa do evangelho, por que a gente chama eles de mártires? Estevão, que foi o primeiro mártir. Nós chamamos essas pessoas de mártires porque elas foram testemunhas daquilo que viram e ouviram, da ressurreição de Jesus, da fé e do evangelho até a morte. Então, a palavra, eu voltei, não foi? A palavra para testemunha é mártir aqui no original. Tanto é que essas duas testemunhas, quem quer que sejam elas, a gente vai dar algumas possibilidades de resposta mais à frente, elas foram mortas. Elas são mortas ao longo do capítulo. Acho que você percebeu, a besta que sobe do abismo, ela persegue essas duas testemunhas e elas são mortas. Então, essa palavra Marte faz todo sentido aqui no contexto do capítulo. Outra coisa importante, os dois primeiros versículos do capítulo 11, que antecedem o texto que está tratando das duas testemunhas, elas evidenciam uma espécie de separação. Eu vou ler de novo aqui, leia comigo novamente o versículo 1 e 2. Deram-me um caniço, isso aqui é o apóstolo João falando, tá? Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram, vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, versículo 2, exclua, porém, o pátio exterior. Cadê? Pátio exterior. Não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses, aquele período que a gente costuma referir à grande tribulação. Então, esses dois versículos, eles trazem essa ideia de separação. Olha, vá, João, meça ali o santuário, é uma ideia de um templo, parecido com o templo de Salomão, que tem essa imagem aqui embaixo. Eles, olha, meça, dá as medidas do santuário, conta quem está lá adorando, mas o pátio você não faz medida, porque ali vão pisar os gentios, aqueles que tecnicamente ali, naquele contexto, não são povo de Deus. Então, esses dois primeiros versículos, eles evidenciam uma espécie de separação que é feita pelo próprio Deus. São versículos que remetem, que trazem a ideia de consagração. É como se Deus, com essa instrução que Ele está dando, Ele está falando sobre consagração, que há um povo que é separado, que há um povo que é escolhido, que há um povo que foi preparado e guardado pelo próprio Deus, enquanto gentios, esses que não são povo, pisarão o pátio do santuário durante 42 meses, ok? Então aqui traz uma ideia, antes de falar sobre as testemunhas, o texto traz uma ideia de separação, e a Bíblia está cheia dessas ideias. O Senhor diz, por exemplo, através do profeta, naquele dia eu farei diferença entre os que são e os que não são. Ou então como a parábola do joio e do trigo, deixa o joio e o trigo crescendo, mas no grande dia vai ser separado o joio e o trigo, ovelhas e bodes, os peixes bons e os peixes ruins, na outra parábola que Jesus contou a respeito da grande pesca. Então essa ideia de Deus separando o seu povo daqueles que não são povo, está em toda a Escritura, ok? As possíveis respostas a essa pergunta precisam lidar com alguns aspectos. Só para eu responder quem são as duas testemunhas, eu preciso ter essas coisas em mente. Primeiro, a figura das oliveiras
e dos candeeiros ou dos candelabros associados a essas testemunhas. Então, eu preciso ver que lá no versículo 3 falam que essas duas testemunhas são associadas a dois candelabros e duas oliveiras. Eu preciso ter em mente também o período de tempo que essas testemunhas irão profetizar. Então, cada visão sobre quem são essas duas testemunhas precisa lidar com isso. Elas profetizam durante 1260 dias. Elas precisam ter uma resposta para isso também. Terceira coisa, os sinais que são concedidos a eles. A essas testemunhas é concedido fechar os céus para que não chova. A essas testemunhas, de acordo com o texto, é concedido que pragas venham da boca delas, fogo sai da boca delas. Então, a elas é concedido um poder extraordinário, ou poderes extraordinários. Então, eu tenho que ter isso em mente para responder quem são essas duas testemunhas. Quarta coisa que eu preciso ter em mente: a perseguição que será feita a ela. As duas testemunhas, o tempo todo, elas são colocadas como servos de Deus, que serão perseguidas pela besta e que serão mortas, inclusive, por ela. A sua ressurreição, inclusive a morte, como a gente leu aqui no texto, a morte dessas duas testemunhas traz alegria ao mundo. As pessoas vão trocar presentes, porque essas duas testemunhas morreram. Eu preciso ter isso em mente antes de responder quem são essas duas testemunhas. E por fim, sua ressurreição e retorno à presença de Deus. Até na fotozinha que eu coloquei na pintura, é um desenho que eu coloquei das duas testemunhas, tem esse momento, delas sendo levadas ao Senhor numa nuvem. Então, essa representação, acho que é do Gustave Doré, um conhecido pintor, ilustrador cristão. Eu acho que é dele essa pintura. Ok? A gente tem que ter essas coisas em mente. Tem vários elementos no texto que cada resposta, ou cada possível resposta, vai ter que lidar com isso. A escola tal, a visão tal, acredita que as duas testemunhas são fulano e fulano. Então elas vão ter que lidar com isso aí. Certo? O que é que você diz da oliveira e do candelabro? O que é que você me diz do poder que elas têm? O que é que você me diz do período em que elas estão profetizando? Cada visão vai ter que lidar com o que o texto está apresentando. É por isso que Apocalipse é tão complexo, meu irmão. É por isso que Apocalipse é tão difícil. Porque não é só chegar e dizer, eu acho que é isso. Você tem que responder as questões que estão no texto, sobre aquela possibilidade que você está dando, ok? Além disso, os estudiosos notam fortes conexões de elementos dessa passagem com textos do Antigo Testamento, especialmente o texto de Zacarias 4, 1 a 7. Vamos abrir essa passagem? Deixa marcado aí em Apocalipse e vai lá para Zacarias, só para você despertar um pouquinho nesse frio. Zacarias, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Olha que interessante. Depois, isso é uma visão que Zacarias teve, tá? Depois, o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono. E me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro, ou um candeeiro, um candelabro, de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente. Está vendo? Uma alegoria, uma ilustração parecida com aquela de Apocalipse 11. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, meu senhor? Ele disse: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Texto bem conhecido. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície,
ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então, aqui nessa passagem, essa visão, né, as duas oliveiras, elas representam Zorobabel e Josué, que era o sumo sacerdote naquela época. Zorobabel, ele era o governante, né, ele era naquela época, no contexto da volta do exílio, o equivalente ao rei da nação, embora não houvesse rei mais naquela época. Então, aqueles dois homens estão sendo colocados pelo Senhor como, tanto Zorobabel como Josué, como duas oliveiras. Então, essa figura, né, de pessoas que representam a vontade do Senhor, que estão diante do altar do Senhor para fazer a vontade dele, ela é retomada lá no Apocalipse para falar sobre essas duas testemunhas. Volte lá para Apocalipse 11 de novo. Outra coisa interessante, meus irmãos, a respeito dessas duas testemunhas, é o fato de serem duas testemunhas. Porque no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, isso aí são referências que você pode consultar depois, ó, Números 35:30, Deuteronômio 17:6, Mateus 18:16, Hebreus 10:28, traz essa ideia de que, desde a época da lei de Moisés, de que toda palavra é confirmada por duas testemunhas. Ou seja, quando o texto resgata essa ideia de duas testemunhas, até Jesus falou sobre isso nos evangelhos, quando ele enviou, por exemplo, quando Jesus enviou os 70, ele os enviou de 2 em 2, por causa desse entendimento de que um fato só é testemunhado, só é confirmado por duas testemunhas. Ou seja, quando João resgata essa ideia das duas testemunhas no texto de Apocalipse 11, ele está falando o quê? Que aquilo que essas testemunhas falam tem credibilidade. Porque ao longo da Escritura, especialmente no Antigo Testamento, quando algo acontecia e era relatado apenas por uma testemunha, aquilo não tinha credibilidade. Ou seja, o ministério desses homens, por serem dois, esses homens ou o que quer que seja, tem credibilidade, é válido, merece atenção. E é por isso que o mundo todo para ver o que é que está acontecendo através do ministério deles, ok? Mais uma vez, a gente esbarra, quando a gente fala sobre esse assunto, na ideia de literalismo e simbolismo. A gente falou na primeira reunião, né? Apocalipse é um livro simbólico, todo mundo sabe disso. Mas que tipo de simbologia é? E aí, cada vez que se depara com uma questão nova, com um problema novo, como é esse caso das duas testemunhas, aí você vai ter sempre pessoas que têm uma visão mais literalista do texto e intérpretes, estudiosos, que têm uma visão mais simbólica do texto. Ok? Então, por exemplo, né, da mesma forma aqui, ó, por exemplo, as interpretações simbólicas, elas rivalizam, né, como eu disse, com interpretações mais literais. Da mesma forma, visões mais preteristas. O que é a visão preterista? Lembra quem estava no começo? Visão preterista é aquela que acredita que os eventos do Apocalipse, a maior parte deles já aconteceram. Então, algumas das interpretações que a gente vai ver aqui à frente, sobre quem são essas duas testemunhas, elas vêm dessa visão preterista, de que já aconteceu ou que está acontecendo ao longo da história, o livro de Apocalipse. Né, preteristas ou historicistas se opõem a interpretações mais futuristas, a interpretações de Apocalipse que jogam o livro todo quase para o futuro, e que vão dizer, não, esses duas testemunhas são pessoas de fato, são pessoas literais, e elas vão aparecer mais ainda no futuro. A dificuldade do tema exige máxima consideração por quem pensa diferente. Nunca brigue com alguém que trouxer uma opinião diferente da que você tem, desde que ela seja uma opinião válida, ok? Porque tem gente que viaja demais. Então, a partir de agora, a gente vai apresentar, né, dentro de cada visão, as visões mais literais do texto e as visões menos literais, aquelas visões que a gente vê que tem um mínimo de coerência sobre quem são essas duas testemunhas. Ok? Algumas eu considero menos coerentes, outras eu considero mais coerentes, e a gente vai explicar brevemente o porquê de cada uma delas, ok? Então, visões mais literaristas. Algumas dizem que as duas testemunhas, em primeiro lugar, alguns estudiosos dizem que as duas testemunhas são Pedro e Paulo. Já pensou? Pedro e Paulo voltando, né, próximo do fim dos tempos, na grande tribulação,
e acabando com tudo, só tocando fogo no mundo, né, parando de chover. De onde vem essa interpretação? Eu já vou dizendo de cara aqui que eu acho ela bem pouquinho coerente. De onde vem essa interpretação? Em Gálatas, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a desavença que teve entre ele e Pedro, naquela famosa passagem em que Paulo discute com Pedro. E aí o que é que Paulo fala lá, durante o texto lá de Gálatas? Ele diz o quê? Ele diz que na ocasião em que ele estava lá com os apóstolos, que teve esse encontro com Pedro, ele menciona o seguinte: olha, foi reconhecido que a Pedro foi dado um ministério para os judeus, assim como a mim foi dado um ministério para os gentios. Ou seja, Pedro é como se fosse um representante dos judeus, de Cristo para os judeus, e ele era um apóstolo para os gentios. Pedro representa aqueles que são o povo de Deus ligados à aliança judaica, e Paulo aqueles que são representados à igreja gentílica de um modo geral. Por Paulo colocar eles como essa representação, alguns entendem que então no futuro, na grande tribulação, Pedro e Paulo serão essas duas testemunhas. Outros ainda apelam mais, eles dizem o seguinte: Atos dos Apóstolos, se você for observar, Atos dos Apóstolos é praticamente dividido. Alguns dizem, né, que Atos dos Apóstolos poderia ser Atos de Pedro e Paulo. Tanto que é espelhado, não sei se você já percebeu isso, mas Atos é espelhado em alguns pontos. Pedro fala contra um mago lá em Samaria, Paulo fala contra um mago também mais à frente. Pedro ressuscita Dorcas, Paulo ressuscita o jovem lá que caiu da janela. Pedro cura o paralítico, Paulo cura um paralítico. É espelhado e é proposital. Lucas, ele quer mostrar que o mesmo dom apostólico que estava sobre Pedro também estava sobre Paulo. Aí alguns apelam e dizem: olha, lembra que Pedro e Paulo são os personagens centrais ali no texto de Atos dos Apóstolos? Então, eles são as duas testemunhas. Então essa é uma visão, e esses são alguns argumentos que eu apresentei aqui para ter pessoas que pensam nessa visão. Acho ela bem pouco coerente. Segunda interpretação literalista: as duas testemunhas são cristãos desconhecidos. Ou seja, no período da grande tribulação, Deus vai levantar dois cristãos que não sabemos a identidade deles, e eles serão essas duas testemunhas que vão cuspir fogo, que vão, né, trazer sinais, pragas, que serão perseguidos pela besta e serão mortos e ressuscitarão. São dois cristãos que não conhecemos. Essa é uma das visões. Terceira visão mais literalista: as duas testemunhas, aqui o negócio começa a ficar mais interessante. As duas testemunhas são Enoque e Elias. Por que tem gente que acredita que as duas testemunhas são Enoque e Elias? Eu particularmente sou muito próximo dessas duas últimas visões aqui, tá? Por que algumas acreditam que é Enoque e Elias? Primeiro, porque de toda a Escritura são as duas únicas pessoas que nunca experimentaram a morte. A Bíblia diz que em Gênesis que Enoque andou com Deus e ele foi trasladado, foi arrebatado e não experimentou a morte. E a Bíblia também diz que Elias, lá no começo de 2 Reis, né, Elias foi separado de Eliseu numa carruagem de fogo, também não experimentou a morte. Então, muitos creem que estes dois homens eles foram guardados por Deus sem experimentar a morte, justamente para esse momento específico de serem profetas ao longo da grande tribulação, e de falarem contra a besta, né, de expressarem esses sinais, essas maravilhas. E os dois são reputados como homens de Deus, né, homens que andavam com Deus, né. Então é bem interessante essa visão. Outra visão interessante aqui: as duas testemunhas são Moisés e Elias. Essa visão também é muito interessante. Por quê? Porque, lembre-se, entre os sinais que são concedidos às duas testemunhas está o quê? Trazer pragas. É inevitável que a gente lembre de Moisés. É inevitável não lembrar de Moisés e as pragas que foram dadas através do ministério dele para libertar o povo de Deus, né, lá ali do Egito, né, da escravidão do Egito. Então, há essa visão também que de Moisés e Elias. Muitos argumentam também: quem foi que apareceu lá na transfiguração com Jesus? Moisés e Elias. Então, e ali na transfiguração, qual é a voz que é dita, né? Esse é o meu filho amado, a ele ouvi.
Então, ali Moisés e Elias, eles confirmando o ministério de Cristo. Então, também uma boa hipótese aqui de que essas duas testemunhas são Moisés e Elias, né? E é incrível, né? Porque entre os sinais que é dado às testemunhas é concedido a elas orarem e não chover sobre a terra enquanto elas estão profetizando. Quem experimentou isso, né, em vida foi o profeta Elias. O único que fez isso, né, enquanto esteve vivo aqui foi o profeta Elias que foi trasladado. Então, pessoalmente, acho essas duas hipóteses aqui bem plausíveis, ok? De que esses dois homens, seja Moisés e Elias, seja Enoque e Elias, eles aparecerão no futuro. Meu amigo, quem tiver aqui o negócio vai ser brabo, viu? Imagina aí. Agora eu vou trazer duas visões que têm um apelo mais simbólico, que têm uma interpretação mais simbólica do Apocalipse. São elas. Primeiro, as duas testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento. Diferente, né? É uma visão mais simbólica. Diz que essas duas testemunhas, na verdade, são a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ao longo da história, ela promove juízo, ela promove julgamento em todas as nações, assim como as duas testemunhas fazem. E aí ele pega e tudo que vem a respeito das duas testemunhas é interpretado, obviamente, de modo simbólico, né? Que o poder que a palavra de Deus tem, o Antigo e o Novo Testamento tem, né, para resistir à ação, à operação do maligno. Essa é uma visão. Outra visão, as duas testemunhas são um símbolo, uma figura para o povo de Deus ao longo de toda a história. Ou seja, essas duas testemunhas, elas são nada mais, nada menos que o povo de Deus, que é fiel, que permanece fiel à sua palavra, que prega a palavra do Senhor e que resiste às forças malignas, que obedece ao Senhor, né? Perceba que no texto é dito que quem fizer mal a essas duas testemunhas sofrerá mal também. E isso pode ser aplicado à igreja. Aqueles que têm perseguido a igreja, aqueles que têm feito mal à igreja, eles prestarão contas ao Senhor. Eles sofrerão pelo mal que fazem à igreja. Talvez não agora, mas no grande acerto de contas. Então, essas visões, elas se apegam muito ao sofrimento que essas testemunhas enfrentam por pregarem a verdade, por profetizarem a verdade e serem, então, perseguidas pelo anticristo. Então, essas duas visões mais simbólicas. As duas testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento, ou as duas testemunhas são os cristãos, o povo de Deus de todas as épocas. Amém? Então, você leia com mais... Acabou aqui. Leia com mais calma em casa, né? Tenha essas visões em mente, dá uma olhada no material que a gente vai mandar no grupo da igreja, e aí você se responde, né? Que essa série, meus irmãos, ela sirva para nos despertar, assim como todas as outras, né, que a gente tem feito aqui, nos despertar a estudarmos a palavra de Deus, a nos apegarmos à palavra de Deus, porque independente de qual visão a gente adotar, o mais importante é que o Senhor, como a gente sempre tem enfatizado aqui, Ele tem o controle da história nas suas mãos. Amém? Né? Como a gente canta sempre, os reinos se abalam, os povos se curvam, as mãos se levantam, tudo acontece, mas o reino dele é sempre eterno. Eu misturei duas músicas, né? Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. Independente do que vai fazer o anticristo, do que vai fazer, do que fazem os grandes reinos, o Senhor, o reino dele permanece para sempre. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé? Nós vamos orar ao Senhor agora, pedindo que Ele não apenas nos traga aprendizado, né, tudo aquilo que a gente compartilhou hoje, mas que a gente possa viver a palavra do Senhor, né? Mais do que saber, viver a palavra do Senhor todos os dias. Nós vamos ter um momento agora da mesa do Senhor, e é muito importante, quando nós participamos da mesa de Cristo, né, que a gente tenha um tempo de reflexão, um tempo de orar ao Senhor, um tempo de pedir a sua graça. Eu vou pedir que você feche seus olhos agora e a gente faça isso. A palavra do Senhor diz: examine-se o homem a si mesmo, examine o seu coração, e então beba do cálice, tome do pão. Nós vamos fazer isso, né? Feche seus olhos, coloque seu coração, coloque sua vida diante do Senhor agora. Faça uma oração de confissão de pecados. A palavra do Senhor diz que se afirmarmos que não temos pecado,
nós somos mentirosos. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos limpar de toda iniquidade. Então, nesse momento eu quero te convidar a fechar os seus olhos e fazer essa oração. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, diante da mesa, do sacramento da ceia do Senhor agora, Deus, com a nossa consciência, ó Deus, colocar diante de Ti o nosso coração, o nosso interior, a nossa vida, pedindo a Tua graça sobre nós, Pai. Deus, sabemos que a mesa do Senhor, a mesa de comunhão, é também uma mesa de misericórdia, é uma mesa de perdão, é uma mesa de favor do Senhor. Nós pedimos essa noite, ó Pai, então, perdoa o nosso pecado, Senhor. Nós confessamos a Ti todo o pecado, ó Deus, cometido em pensamento, em sentimento, ó Deus, em intenção, ó Deus, em virtude da nossa fraqueza humana, ó Deus, toda palavra que não deve estar na nossa boca, toda ação, ó Pai, que desagrada ao Senhor, nós colocamos agora, Senhor, diante de Ti, clamando a Tua graça, o Teu favor sobre as nossas vidas, Pai. Deus, nos abençoa, Senhor. Nos dá uma consciência, Deus, adequada para participar da Tua mesa. Deus, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor retire todo empecilho do nosso meio e possamos participar desse ato solene com alegria de coração. Entregamos, ó Deus, esse pão a Ti e consagramos também esse suco de uva e separamos, ó Deus, para esse propósito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Enquanto louvamos ao Senhor, se aproxime aqui da mesa, pegue dos elementos em nome do Senhor Jesus. Seu sangue leva-me além de todas as alturas, que ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra Tua